Olá pessoal, meu nome é Bruno e juntamente com o Luiz Oda eu estarei explorando um problema que envolve a otimização de carteiras de ações do Ibovespa baseadas em algoritmos genéticos. Basicamente, o Ibovespa, para quem não sabe, é o índice que mede a performance da B3, né, que é a bolsa brasileira, e ele calcula o desempenho médio ali das principais ações que compõem a bolsa, né, que são negociadas na bolsa. Atualmente, esse índice é calculado com base em 86 ativos, que envolvem aí grandes empresas como Petrobras, Vale, Eletrobras, Banco do Brasil. E a ideia aqui é que o investidor possa querer colocar o seu capital nessas empresas e precisa escolher qual que é a maneira mais eficiente, né, a maneira ótima de ele fazer essa alocação, considerando ali fatores como retorno e também risco. Esse problema é de particular interesse para o mercado financeiro, né? E a ideia é que a gente tente resolver ele por métodos que a gente viu na disciplina. Então, essa área que envolve a otimização de portfólios já é estudada há décadas e um ponto inicial para esse estudo foi feito pelo economista Harry Markowitz em 1952 em um trabalho que foi conhecido como a teoria moderna de portfólio. Essa teoria é um primeiro framework matemático que trata esse problema e que quantifica risco e retorno de modo a fornecer qual seria um portfólio ótimo. Markowitz basicamente vai definir o retorno esperado de um investimento como sendo a média de retornos passados e o risco de um investimento como sendo a variância dos valores que aquele ativo teve no passado também. E com base nessas duas métricas, ele vai usar cálculo diferencial para definir qual que é o máximo retorno que você consegue, dado o nível fixo de risco, e qual que é o menor risco que você consegue, dado o nível fixo de retorno que você quer obter. Ele fala que esses dois cenários são aqueles que um investidor racional iria tentar buscar, e é um problema, né, que pode ser resolvido de modo fechado. Então, que tem solução conhecida. E o único problema dele é que, apesar de ser muito importante para a teoria de finanças quantitativas, ao ponto de que o Markowitz ganhou um Nobel por esse trabalho, sozinha, essa teoria não produz resultados tão bons na vida real. Algumas hipóteses para isso é o fato de que o mercado real é mais complexo do que previsto pela teoria ali, então tem mais fatores em jogo também, como taxas de corretagem, limitações da bolsa, como negociação em lotes de tamanho fixo, enfim, fatores diferentes aí que podem também estar influenciando. E também tem o fato de que Markowitz supôs que o retorno futuro de um investimento seria o mesmo do passado, né? E isso tem uma máxima, né, na economia aí que diz que você não pode supor ganhos futuros com base em ganhos passados, né? Então isso também pode ter sido algo que influenciou ali para o modelo não funcionar tão bem na vida real. Porém, ele foi a base para que várias outras pessoas tentassem resolver o problema com aí métricas mais complexas. E quando você considera mais fatores, né, para calcular ali o desempenho do portfólio, o problema fica NP difícil e daí meteorísticas de busca acabam sendo interessantes, né, para propor soluções. O que a gente fez foi então tentar fazer uma revisão da literatura para esse problema e percebemos que várias pessoas tentaram já resolver com GA, que é basicamente a mesma ideia que a gente teve, né? Então, o problema ele pode ser definido meio que assim: você vai ter N ações e para cada ação você vai ter uma variável de decisão. Essa variável de decisão ela vai assumir um valor de 0 a 1 e a soma de todas as variáveis soma 1, né? Então, cada variável vai estabelecer ali qual que é a porcentagem do seu capital que você vai estar alocando para aquele investimento.
né, para aquela ação. E a ideia é que as porcentagens somem 1, né, porque você vai alocar todo o seu capital. Você até poderia expandir o problema e permitir que extrapole 1, no caso, modelando ali um cenário onde você poderia emprestar dinheiro, né, usar aí um capital de terceiros, ou até mesmo permitir porcentagens negativas, de modo a modelar posições vendidas, né, que é quando você está apostando que a ação vai cair e não subir, e você lucra com a perda, né, de valor da ação. Mas para ficar mais simples, a gente resolveu só considerar ali a porcentagem padrão, né, de 0 a 1, de modo que toda soma 1, que na prática representa o investidor que só colocou o seu capital distribuído pelas ações. E pela literatura, não há ainda uma solução muito concreta para esse problema. Várias abordagens diferentes, né, com a função objetivo são testadas com vários fatores diferentes e nota-se certa dificuldade em conseguir realmente fazer algo que é aplicável na vida real, sabe? Então, você até consegue fazer o algoritmo que, dentro daquela função objetivo, consegue bons portfólios, porém, na vida real, o desempenho daquele portfólio não é tão bom quanto esperado. Logicamente, a gente não pretende obter algo aí melhor do que as soluções que existem, até porque é um problema aí um tanto avançado, mas a gente acha que é um problema bem interessante para estudar assim, e para ver alguns casos onde a otimização combinatória pode ser usada aí na vida real. E para avaliar, né, o nosso resultado, a gente vai tentar comparar com o Ibovespa, né, e ver até que ponto a gente consegue superar. Então, dado aí um período de tempo passado, ver como que o nosso portfólio iria se desempenhar, né, iria conseguir superar em termos de retorno, e também considerar algumas métricas aí que juntam retorno e risco, né, porque não basta você só ter muito retorno, mas teu risco tá muito ruim. O interessante é você ter um balanço, né, um equilíbrio entre os dois, e é por isso também que a gente vai estar calculando algumas métricas como índice de Sharpe, que tenta juntar essas duas coisas, e enfim, tentar ver se o nosso portfólio consegue aí, de alguma maneira bater o Ibovespa. Mas em resumo, é mais ou menos essa a nossa ideia. Para o caso do nosso GA, a gente vai modelar cada gene como sendo uma variável, né, do problema, e os alelos que ele pode assumir são as porcentagens, né, de 0 a 1 que você vai ter para cada ação. E a gente pretende, né, tentar variar ali a maneira de crossover, enfim, testar algumas abordagens aí que a gente aprendeu na disciplina para obter aí soluções melhores possíveis. Em resumo, é isso. Se tiverem mais alguma dúvida, se quiserem debater mais sobre o projeto, podem mandar uma mensagem lá pelo Slack, pelo Discord, perdão. E é isso aí. Valeu, pessoal.